Bom, continuando as nossas aulas de história, hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas, um período político do Brasil que sucedeu a República Oligárquica. Bom, a Era Vargas durou de 1930 até 1954 com o governo Dutra. Entre a primeira e a segunda Era Vargas, mas o governo Dutra é dispensável, pode-se dizer. Bom, vamos começar falando sobre a Era Vargas. A primeira Era Vargas, que durou de 1930 até 1945. Bom, quando ele assumiu o poder, depois do golpe de Estado em cima do Júlio Prestes, o Vargas assume o poder e ele já começa a demonstrar quem ele é. Bom, ele começa dissolvendo o Congresso em 1930. E quando ele dissolve o Congresso, ele mostra que ele está querendo ter um poder quase absoluto. Ele dissolve o Congresso e nomeia os seus interventores. Quem são os interventores de Vargas? Em vez de ter votações e ter o Congresso para governar em cada local, ele mesmo escolhe os interventores para cada estado. E os interventores organizam para ele, sempre com o intuito de agradar o Getúlio Vargas. Bom, durante esse contexto ocorre a crise de 29. A crise de 29 ocorreu nos Estados Unidos quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. E tudo isso por causa do liberalismo. O liberalismo era muito atuante nos Estados Unidos. E aí o liberalismo quebrou, a Bolsa de Valores quebrou. E aí o dólar caiu demais, o mundo inteiro foi afetado. Só que o Brasil, ele comercializava café com o mundo inteiro, principalmente com os Estados Unidos. Só que com a crise de 29, o café caiu. Houve uma queda do café. E aí não tinha quem comprar, porque o liberalismo era basicamente a compra e venda livre, o livre comércio, né? Só que como não tinha um órgão regulador, o liberalismo acabou quebrando e a demanda do café era mínima e a produção era super feita. Era uma produção gigantesca para pouca demanda. E aí o que aconteceu? Em 29, teve que ser queimado 78 quilos... 29 não. Com as consequências da crise de 29, teve que ser queimado 78 toneladas de café. Esse K aqui, eu vou colocar aqui uma setinha. São 78 toneladas de café. Isso é muita, muita coisa. Bom, aí o Getúlio Vargas, ele já começa, assume o poder e coloca a instituição do voto feminino. Até aí as mulheres não votavam para presidente, para deputado, para os governadores atuais. E o Vargas, ele institui o voto feminino, certo? O governo Vargas, ele é dividido em períodos. Então tudo isso aqui, ó, era Vargas. Só que é dividido em períodos. O governo provisório, que foi de 1930 até 1934, o governo constitucional, que foi de 1934 até 1937, e o Estado Novo, que foi de 1937 até 1945. O governo provisório foi quando ele assumiu, ele no golpe de Estado, ele falou que ia ser só provisório, ele ia arrumar o país e ia devolver para os militares. Não aconteceu. Chegou em 1932, eu não coloquei aqui o tópico, mas em 1932 teve a Revolução Constitucionalista, quando os paulistas, principalmente, eles têm uma revolta contra Getúlio Vargas, tem conflitos entre exércitos paulistas e exércitos de Getúlio Vargas, conflitos porque eles queriam uma Constituição nova. A Constituição de 1824 já estava ultrapassada, a Constituição de 1889 já estava ultrapassada, eles queriam uma nova Constituição, logicamente. Então, em 1934, o Getúlio Vargas, ele agrada aos paulistas e cria a nova Constituição brasileira, que criou a CLT, as leis trabalhistas. Então, nessa CLT tem a instituição da jornada diária de 8 horas, então agora o trabalhador ele trabalha mais ou menos de 8 horas por dia regulamentados. Salário mínimo, que foi instituído naquela época, não tinha um salário mínimo. O FGTS, agora o Fundo de Garantia por
por tempo de serviço, ele agora é um benefício para a população, e as férias anuais, que também não estavam regulamentadas. Bom, durante este período da Era Vargas ocorreu a intentona comunista, que foi um período onde os comunistas no Brasil eles resolveram emergir e dominar o país, entre aspas. Então, o Luiz Carlos Prestes, ele era Luiz Carlos Prestes, ele era o líder da intentona comunista. Ele era completamente contra Getúlio Vargas. A intentona comunista não deu certo porque os militantes da intentona eram muito poucos. E o governo brasileiro ele mandava uma quantidade absurda de soldados para acabar com esses comunistas. Vamos lá. O governo Vargas, nas duas eras, é importante falar que ele sempre investiu na indústria. Então, se você ler, eu vou até colocar aqui, Vargas é igual indústria. O Vargas, ele sempre investiu na indústria, que o ponto. E o Getúlio Vargas, nos dois governos, ele quis transformar o Brasil num governo industrializado, num país industrializado, certo? Aí o Getúlio Vargas ele fez também uma aliança com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Mesmo ele sendo simpatizante de alguns governos autoritários, como o governo de Hitler, o governo de Benito Mussolini, mesmo assim ele se aliou aos Estados Unidos. Em 1945 ele foi deposto, depois do Estado Novo. Por que ocorreu o Estado Novo? Bom, o governo provisório acabou em 1934, teve o governo constitucional que foi durante uma Constituição. Em 1937, Getúlio Vargas rasga a Constituição. Ele não liga mais para a Constituição e ele institui o Estado Novo para acabar com a intentona comunista. Então esse Estado Novo é uma ditadura de Getúlio Vargas que durou 8 anos. E aí depois ele foi deposto pelos militares. Bom, depois de Getúlio Vargas ser deposto, quem assume é Dutra, o Eurico Gaspar Dutra. O Dutra ele foi indicado por Getúlio Vargas. Então pode-se dizer, assim como Lula e Dilma, o Dutra ele foi um fantoche de Getúlio Vargas, pode-se dizer, até um certo ponto. Por quê? Porque o Dutra era liberal, Getúlio Vargas não era. E o Dutra, ele ignorou Getúlio Vargas e abriu a economia dos Estados Unidos. Ele falou, vem Estados Unidos. Abriu a economia, desvalorizou a própria moeda, o dólar estava funcionando muito bem aqui, e o Brasil estava desvalorizando, o dólar estava aumentando. O Dutra afundou tudo que Getúlio Vargas conseguiu na parte econômica. Aí em 1950, tem uma nova eleição. E quem ganha a nova eleição? Getúlio Vargas. Isso que é interessante, porque o Getúlio Vargas, outra coisa que eu não coloquei aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar separado. O Getúlio, ele era o pai dos pobres. Ele sempre ajudou a classe operária. Ele sempre ajudou os mais desfavorecidos. Então, o Getúlio Vargas foi eleito pelo voto direto do povo, porque o povo amava Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um populista. Então, ele sempre fez sucesso com o povo. Bom, Getúlio Vargas assume em 1950 e aí ocorrem as tretas de nacionalistas contra liberais. Getúlio Vargas era nacionalista. Os liberais eram normalmente os comunistas. Mas o que acontece aqui? Os nacionalistas eles queriam o protecionismo. O que é o protecionismo? É quando o governo ele abraça a própria indústria, abraça a própria produção interna, e aí ele abaixa os produtos para a produção interna, para o consumo interno, e aumenta os produtos para importação, para poder facilitar para o povo circular a moeda dentro do próprio país. Já os liberais eles queriam uma abertura econômica. Essa abertura econômica ela acontecia exatamente quando o Dutra fez a abertura para os Estados Unidos. Eles queriam que o dólar circulasse livremente aqui e que o governo incentivasse esses grandes proprietários. Eu falei um equívoco muito grande,
que os liberais não eram comunistas. Os liberais, eles eram quem tinha mais dinheiro. Os nacionalistas eram quem tinha um pouco mais e queria quem tinha um pouco menos e queria proteger esse dinheiro, proteger esses investimentos. Então os liberais eram os grandes produtores, os nacionalistas eram os pequenos e médios. Por isso Getúlio Vargas sempre foi visto como o pai dos pobres, porque até aqui ele era nacionalista, ele queria proteger o seu povo. E aí os Estados Unidos começam a pressionar o Brasil pelo liberalismo e pela ameaça comunista que estava tendo no mundo. Porque em meados de 1950 ele estava em plena Guerra Fria. E essa Guerra Fria era contra os Estados Unidos completamente capitalista contra a União Soviética comunista. Então os comunistas eles estavam ameaçando muito o Brasil, que era um país grande, que estava se desenvolvendo, estava crescendo. Os Estados Unidos viu como um problema. Ué, o Brasil, um país tão grande que pode vir a ser um aliado, ele não pode nem se relacionar com a União Soviética. Então, os Estados Unidos eles estão pressionando o Brasil. Aí o Getúlio Vargas ele investe em infraestrutura, ele cria a Petrobras, a Eletrobras e a Petrobras. A Eletrobras foi a primeira estatal brasileira. A Petrobras, que até hoje existe, a Petrobras foi uma criação do governo Vargas. Aqui a campanha O Petróleo é Nosso, vocês podem saber, porque quando a Petrobras foi criada, foi descoberto grandes usinas de petróleo, grandes fontes de petróleo no Brasil. E os liberais aqui, eles queriam vender diretamente para os Estados Unidos. E os nacionalistas eram completamente contra. Eles fizeram a campanha O Petróleo é Nosso, para que o petróleo ficasse no Brasil e depois fosse comercializado. Conseguiram e venceram essa campanha. E o plano quinquenal, que era um plano para valorizar a economia de dentro. Era para valorizar a economia, e o plano quinquenal ele também ajudou os produtores de dentro do Brasil. Bom, aí tem a inflação, Jango, e 100% de aumento. A inflação ela ficou muito grande por causa do dólar que já tinha se recuperado e por causa do petróleo. O petróleo tinha que ser vendido. Então a inflação começou a aumentar. Essa inflação começou a aumentar e aí foi contratado para ministro das Finanças o Jango, o João Goulart. Ele era o ministro das Finanças, ele era meio liberal, mas ele foi contratado para ministro das Finanças para ajudar o Getúlio Vargas, que não estava conseguindo se virar com a inflação. Então aí o Jango, assim que ele assume, ele já aumenta 100% o salário mínimo. Já aumenta 100% o salário mínimo. Quando ele aumenta 100% o salário mínimo, o Vargas, que já era popular com o povo, ele sobe, ele fica ainda mais pai dos pobres, ele ganha poder com o povo. Só que os grandes proprietários, os liberais, eles não gostaram, nem os liberais, nem os comunistas, todos esses odiavam Getúlio Vargas. E aí entra a figura do Carlos Lacerda e o Tribuna da Imprensa. O Tribuna da Imprensa era o jornal que o jornalista Carlos Lacerda operava. O Carlos Lacerda ele era anti-Getúlio Vargas. Não importa o que Getúlio Vargas fizesse, Carlos Lacerda era contra, Carlos Lacerda criticava, Carlos Lacerda ele apontava qualquer coisa que fosse considerado um erro na concepção dele. Então esse Carlos Lacerda ele é outra pessoa que ataca Getúlio Vargas de qualquer forma. Muitos jornais atacavam Getúlio Vargas, mas Carlos Lacerda é o pior perseguidor de Getúlio, pode-se dizer. O governo brasileiro começa a perseguir os jornais que estão falando mal de Getúlio Vargas. Porque às vezes, nesses casos, não é nem uma censura, é uma censura, mas é uma censura meio que justa, pode-se dizer. Não, a censura não é justa. Mas essa perseguição foi porque os jornais eles estavam até dizendo mentiras sobre Getúlio Vargas. Eles estavam arrumando qualquer jeito de jogar o povo contra Getúlio Vargas e não estava dando muito certo. Bom, aí aparece a figura do Gregório Fortunato. O Gregório Fortunato é o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. O apelido dele era Anjo Negro. O Anjo Negro. Por que o Anjo Negro? Porque ele era muito grande e ele era muito negro. Ele era uma pessoa que impunha respeito nas pessoas. O Anjo Negro, Gregório Fortunato, ele queria proteger Getúlio Vargas. Ele era chefe da guarda pessoal. E aí uma pessoa chegou no Gregório Fortunato e disse assim:
Se o Carlos Lacerda não morrer, o Getúlio Vargas não vai conseguir governar em paz. O Carlos Lacerda tem que morrer, Gregório, faz alguma coisa. Aí o Gregório Fortunato contrata um homem, e esse homem vai no dia 5 de agosto de 1954 à noite para a Rua Toneleiros. Lá na Rua Toneleiros mora Carlos Lacerda. Carlos Lacerda está vindo num carro junto ao seu amigo, o comandante da Aeronáutica ou da Marinha. Eu confundi os nomes. Pode ser ou da Aeronáutica ou da Marinha. Me falhou a memória agora. Esses dois homens estavam saindo do carro. O cara estava com uma arma para matar o Carlos Lacerda. Foi dar o tiro, quem apareceu na frente foi o comandante da Marinha ou da Aeronáutica, que era um amigo pessoal do Carlos Lacerda. Nisso que aconteceu, morreu ele. O cara tentou consertar a cagada que ele fez, deu um tiro, acertou apenas a perna do Carlos Lacerda, que pôs a boca no trombone, avacalhou todo o país, falou que a culpa era toda do Getúlio Vargas, que ele foi contratado para assassinar o Carlos Lacerda, a mãe do Getúlio Vargas, sendo que um tempo depois foi comprovado que Getúlio não tinha absolutamente nada a ver e que ele nem sabia do atentado. Bom, o Gregório Fortunato foi preso depois da investigação, e aí o Getúlio Vargas entrou num processo que ele estava sendo atacado. Depois da morte do comandante lá, todos os militares brasileiros não apoiavam mais Getúlio Vargas. Foi assinado um abaixo-assinado com um manifesto, que era uma carta com a assinatura dos chefes de todos os militares chefes, que era pedindo a renúncia de Getúlio. Ele falou: eu só sairei morto do Catete, que era o Palácio do Catete. Então, em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida em cima de sua própria cama com um tiro no peito. E depois da morte dele, ocorre uma comoção nacional. O povo chora por Getúlio Vargas. O povo não aceita a morte de Getúlio Vargas, porque ele era muito querido pelo povo. Então, durante a semana de luto, tiveram muitas manifestações de carinho pelo Getúlio Vargas. As ruas pararam, eles queimaram eles queimaram a edição do jornal do Carlos Lacerda. Então o povo amava Getúlio Vargas. Depois que ele morreu, quem assume é Café Filho, o seu vice. Ele assume até as próximas eleições, quando será eleito Juscelino Kubitschek. Então é isso aí. Essa aqui foi a Era Vargas. Então pode ser que tenha mais alguma coisa sobre as guerras mundiais, sobre a ditadura militar, os outros governos populistas, mas isso aqui é Era Vargas. Eu vou sair, você tira seu print e bons estudos.